e Eva, eles cobriram com folha de figueira. Deus falou, não, folha de figueira, não aceito isso. Vai ser através do sangue de um animal. Deus sacrificou um animal e cobriu eles, para mostrar o seguinte: o sangue de animais vai cobrir vocês temporariamente. Por quê? Deus queria mostrar para eles que o salário do pecado é a morte. E é uma desobediência. E Deus já havia falado, no dia que vocês pecarem e comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Para que nós não venhamos morrer, alguma coisa tem que morrer. Então, Deus criou esse método espiritual. O inimigo, engraçado que o inimigo ele copia as coisas de Deus, né? Porque se você quiser aumentar o seu poder pro lado do diabo, de Satanás, você vai ter que sacrificar animais, galinha, bode. Não é assim? Então, o inimigo só copia o que Deus já faz, né? E Deus falou, agora vocês vão ter que sacrificar animais. Só que o ser humano, cada vez mais, eles não queriam, eles pensavam assim, ó, eu vou pecar e depois é só matar um cordeiro, matar um touro, matar um bode e tá tudo resolvido, entendeu? E aí, até mesmo quando Jesus veio aqui na Terra, o sistema religioso estava defasado desse jeito, entendeu? Comercializando, via que o pessoal que precisava do animal para sacrificar, colocava uma inflação absurda em cima daquilo, entendeu? Né? Mas eu não negociando. Eu não entendi o lance da lei. Aí o que aconteceu? O povo vivia como ovelha desgarrada, né? E aí Deus levantou Moisés, libertou o povo, né, da escravidão ali no Egito, atravessaram o mar e aquele povo, praticamente 2 milhões de pessoas, estavam ali no deserto. Aquele povo sem lei nenhuma, né? E Deus então deu os mandamentos para Moisés. Ele deu os 10 mandamentos, e não só ele, mas eles falam que são mais de 600 leis no Antigo Testamento. Ah, é? Leis cerimoniais, leis de higiene. Por exemplo, tem uma lei que ele fala assim, olha, se vocês verem um cachorro morto na rua, vocês não comem, dá para o vizinho de vocês, dá para outros povos vizinhos. Então tem muita lei que é difícil entender e nem tem que procurar entender, é só para você ter um conhecimento. Mas por quê? Porque eram leis de higiene. Deus sabia que ele pode trazer contaminação. Os outros povos não seguiam as leis do povo de Israel, entendeu? O que acontece? Quando Deus deu a lei, até então eles não tinham noção o que era pecado ou não, a não ser a consciência do coração. Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Se um índio estiver lá na Mata Atlântida lá tal, de repente ele mata o companheiro dele. Ninguém falou para ele que matar é pecado, mas é uma lei de Deus, não matarás. Só que no coração dele já acusa. Entendi. Fiz algo que não devia ter feito. Isso, entendeu? Segundo o apóstolo Paulo, aqueles que não conheceram a palavra de Deus, não conheceram Jesus, serão julgados de acordo com a lei da consciência. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas enfim, vamos voltar aqui. Quando Deus entregou a lei para Moisés, o povo falou assim, olha, pode ficar tranquilo, nós vamos te obedecer em tudo. E Moisés, ele ficou 40 dias no Monte Sinai, aprendendo com Deus, tendo um relacionamento íntimo com Deus, ficou em jejum, foi algo sobrenatural. O que aconteceu ali? Ali Deus mostrou para ele tudo, né, o plano dele, inclusive as leis. Quando o povo viu todo aquele mover, né, porque a terra estremeceu, o monte estremeceu, quem tocasse no monte podia morrer, e Moisés ficou lá. Naquele momento, o povo que já tinha ouvido os 10 mandamentos, eles falaram para Arão, olha, cria um Deus para nós, porque Moisés, eu acho que ele já demorou demais, e acho que ele nem vai nem voltar, já deve ter morrido por lá, e eles criaram o Deus deles. Ou seja, isso mostra pra gente o seguinte, você pode querer vencer o pecado, você pode querer obedecer, não, eu quero, mas você não consegue. Por quê? O propósito da lei, ele não é para te fazer viver uma vida correta. O propósito da lei é para mostrar que você não é nada sem Deus, para mostrar que você, se não for a graça e a misericórdia de Deus, você vai ser consumido. E é por isso que Paulo diz, aqueles que quiserem ser justificados pela lei, é loucura, é querer ser condenado, porque se você falhar em um só... ferrou, acabou. Entendeu? Você entendeu? Então, a lei... Essa é a lei. E aí depois explicar a graça, né? Essa é a lei. A Bíblia diz, a lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus. Nós estamos numa nova aliança agora. Com Jesus muda tudo. Até Jesus a lei. Era a lei. Até mesmo quando Jesus estava aqui na Terra, ainda era a lei.
Foi somente a partir da morte dele E da ressurreição. Que começou a graça. Ah. Entendeu? Por isso que Jesus falou, dê o dízimo, vocês têm que dar o dízimo. Os fariseus estavam questionando e ele falou, você tem que dar o dízimo e tem que exercer misericórdia também. Só que você não vê os apóstolos, por exemplo, falando de dízimo. Né? Paulo falou, vocês dêem conforme a condição de vocês dêem aquilo que estiver no coração de vocês, entendeu? Mas não existe mais a obrigatoriedade do dízimo, entendeu? Mas voltando ao assunto da lei ainda. Tá. A lei, ela veio para revelar o pecado em você. Pô, agora eu sei que eu sou pecador. Porque a Bíblia diz que eu sou. Até então eu não tinha conhecimento. Pai e mãe, não matarás. Não furtarás, né? Ama o teu próximo e... Coisas que a gente sabe que é correto, mas a gente tá sempre transgredindo a lei. A gente tá sempre falhando nela, entendeu? Então o propósito dela é você chegar à conclusão, eu preciso de um salvador, cara. Eu preciso de que Deus me salve, porque eu por mim mesmo não consigo. E eu vou te dar um exemplo no Novo Testamento. Certa vez Jesus estava com as criancinhas e ele pegou elas no colo e tratava muito bem, né, cara? Jesus deu atenção para as mulheres, para as crianças. E os discípulos falaram, Jesus, deixa essas crianças para lá, né? Foca aqui no que você está ensinando para nós. E ele falou, não, deixa vir as minhas criancinhas, o reino de Deus pertence a elas. Na mesma hora, veio um moço muito rico, que ele era estudioso dos religiosos. Tudo indica que ele era estudioso, estudou com os religiosos, os fariseus, né, os rabinos e tal. E ele chegou e se prostrou diante de Jesus e falou, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Com certeza ele viu em Jesus um religioso diferente, amoroso, porque os outros que eram voltados só para a lei, não pode isso, não pode aquilo outro, cheio de regras, eram homens ranzinzas, julgavam os outros o tempo todo, achavam que eles eram dono do céu, por serem descendentes de Abraão. Jesus falou, vocês estão achando que só porque vocês acham que são descendentes de Abraão, vocês vão herdar o reino de Deus? Não é assim não. As prostitutas, os cobradores de impostos, estão passando na frente de vocês. Vocês são porteiros do céu, na verdade. Vocês não vão entrar e não estão deixando os outros entrar. Então Jesus, quando você vê Jesus bravo, é contra essa raça, entendeu? Entendi. É os caras que ficam se apoiando só em regras. E ele ficou bravão, né? Derrubou tudo lá, quebrou a... Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ia falar, Jesus ficou puto, nem sei se eu posso falar isso, né? Você viu que eu parei no meio da... Jesus ficou... Não, ficou bravo. E é engraçado, né? A gente tentar imaginar Jesus, que é Jesus bravo, né? Irado, né? Que exatamente. Ele estava como humano também aqui, né? Não é... A Bíblia diz lá em Isaías que Jesus, ele veio como... A boca dele era como uma espada afiada. Inclusive, eu não me lembro qual capítulo de Isaías, mas diz que até mesmo ele se frustrou muitas vezes. Quem? Jesus? Por ter proferido algumas coisas? Porque não via resultado muitas vezes. Ah, é? É. Na terra dele ele não operou milagres. Os fariseus, ele queria que eles se convertessem de verdade. Não se convertia, cara. Pelo contrário, entregaram ele. Então, e Jesus... não era Deus que falava assim, converte. E o cara... Não, era Deus pelo convencimento, né? Exatamente. E aí esse jovem, ele chegou para Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Na hora Jesus falou, não, bom é Deus. Jesus já quis tirar essa ideia dele de... Como se diz? Ele tinha a ideia, tipo assim, existem pessoas boas. Eu estou buscando ser uma pessoa boa. Jesus quis tirar essa imagem dele. Você não tem que buscar ser uma pessoa boa. Você tem que buscar andar com Jesus. Ele vai te tornar bom. Se hoje eu ajudo as pessoas e eu tenho essa motivação todos os dias, é porque Jesus me capacitou para isso. Ele coloca esse amor, sabe? Porque senão eu seria egoísta como todo ser humano é, por natureza. O que aconteceu? E Jesus falou assim, não, só Deus é bom. Aí Jesus falou, você quer saber como herdar a salvação? Obedeça os meus mandamentos. Na hora ele falou, graças a Deus, né? Ele pensou, né? E ele falou, Jesus, desde a minha adolescência eu sigo os mandamentos. E Jesus falou, olha que bom, cara, só falta uma coisa pra você. Vende o que você tem e dá pros pobres e você vai ter um tesouro no céu. Putz. Jesus, a Bíblia diz que na hora ele virou as costas para Jesus muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Quando os discípulos viram isso, eles tomaram um susto, porque eles pensaram, esse cara seguiu fielmente os mandamentos. E aí eles assustaram e falaram, Jesus, então quem pode ser salvo? Não, eles assustaram, né? E Jesus disse o seguinte para eles, olha,
É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí Pedro falou assim, Jesus, mas então quem pode ser salvo? E ele falou, para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus já estava falando, profetizando a respeito dele mesmo. Ele ia tornar possível isso. Então o que acontece? Aonde foi que ele errou? Se o cara seguia fielmente, ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Porque Jesus disse, ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro. Você não pode servir a dois senhores. Porque você vai odiar um e amar o outro, ou vice-versa. Ou seja, era um cara que seguiu fielmente. Com certeza era muito educado, boa pessoa. Não julgava ninguém, não tratava ninguém mal. Muito amoroso, tudo mais. Mas não amava a Deus sobre tudo, ele amava o dinheiro. E Jesus falou, só falta uma, cara. Você bateu na trave. E o que tem hoje em dia é o quê? Pessoas querendo querendo entrar. E Jesus falou, poucos vão entrar porque a maioria tá errando, cara, o alvo. Entendeu? E o que acontece? A lei, ela revela o seu pecado. Você recebe a lei, nossa, então quer dizer que é isso. E é por isso que quando você vai evangelizar alguém, é bom você falar primeiro da lei. Para a pessoa pensar, nossa, então quer dizer que eu não consigo, né? Eu não consigo me salvar. Exatamente. Graças a Deus, porque agora Jesus, ele já consegue por você. Você entendeu? Hoje em dia, a gente quer viver um evangelho tão light que a gente fala, não, Jesus te ama, cara. Que isso? Deus te perdoa. Só que não fala do que Jesus veio fazer na cruz, cara. Não foi barato o que ele fez. Entendeu? Para você ter noção, todo pecado gera morte. E todo ano o sacerdote tinha que ir lá sacrificar animais. E era cansativo, era desgastante. Quando Jesus veio, João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Ou seja, não precisa mais sacrificar animal. Nunca mais. Não tem mais sacrifício que possa ser feito. Se você pecou e foi da pior forma e já conhece a palavra, o sangue de Jesus ele te perdoou. Agora você não precisa ficar nem se lamentando mais. Por quê? Você só tem que tomar posse, eu sou perdoado. E você tem que agradecer o que ele fez por você. Então é diferente, até quando você pede perdão, é com a consciência de que você já está perdoado. Entendi. Porque a Bíblia diz em Hebreus que ele aperfeiçoou para sempre, através do seu sacrifício, a obra de Deus na nossa vida. Então, nós estamos nesse processo de santificação, mas nós já somos salvos, nós já somos perdoados, abençoados, nós já temos o melhor de Deus, entendeu? O melhor de Deus não vai vir, ele já veio, entendeu? E aí o que acontece? Hoje você vê nas igrejas o quê? Pessoas deprimidas, com medo de serem castigadas, nunca acham que podem entrar na presença de Deus, assim, confiantes, sendo que a Bíblia diz, agora nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos, que era um acesso só do sacerdote lá. E quem não era podia ser alvejado. Alvejado, Agora, qualquer pessoa, cara. Por exemplo, a gente faz uma oração para a pessoa crer em Jesus, receber Jesus. Nem uso a palavra muito aceitar Jesus. Dá a impressão que ela tá fazendo um favor. Jesus, tá te fazendo um favor. Aceitar. Poxa, eu vou te aceitar, vai, tá bom. Não, eu vou receber a graça, né? Inclusive, tudo que você vai ver no Novo Testamento fala sobre receber. Quando eu falo da lei, a lei também representa o seguinte, o esforço humano. É o esforço de querer ser abençoado por Deus. Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que pensam o seguinte, se eu deixar de dar o dízimo, Deus não vai me abençoar. O dízimo é um exemplo claro da lei do Antigo Testamento. Quem não dava o dízimo, realmente, vinha um devorador e a pessoa sofria as maldições. Quem não obedecia, lá em Deuteronômio 28 fala, quem não obedecer vai sofrer castigo, vai ser castigado. Quem obedecer vai comer do melhor dessa terra. Na nova aliança, não. Você não vai ser amaldiçoado mais. Você já está em Cristo. A Bíblia diz que já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Entendeu? O que vai acontecer é o seguinte, então quer dizer que eu posso pecar e viver a vida do meu jeito? Primeiramente, se você nasceu de novo, você quer agradar a Deus. Você quer estar na presença dele. Paulo falou, a minha carne quer fazer o que é desagradável a Deus, quer fazer o que é pecado, mas o meu espírito, eu quero agradar a Deus. E ele fala, miserável homem que sou, quem pode me libertar desse corpo de morte? Mas ele finaliza dizendo, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Então, esse foi no capítulo 7,
que ele fala o tempo todo sobre a carne. Gente, como é difícil vencer o pecado.